Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo grande privilégio de estar aqui mais uma vez no dia de hoje, na tua casa, para oferecer a Ti mais este culto de louvor e adoração. Neste momento, ó Pai, nós pedimos a Ti que tenhas compaixão do Teu povo, daqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Ilumina-os com o Teu Santo Espírito para que possam entendê-la. Tem compaixão também, ó Pai, semelhantemente com o Teu servo que vai entregar a Tua mensagem. Unge-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos trazer aqueles aqui na igreja e todos que estão nos ouvindo a verdadeira mensagem do Evangelho. É confiado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós fazemos a Ti esta oração, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmão. Fica muito claro no texto lido que os mensageiros de Deus são somente aqueles que estão chamados por Deus. É Deus que chama os verdadeiros pregadores do Evangelho. O texto bíblico de Romanos 10, 3 a 15, nele o apóstolo Paulo mostra que quando Deus condescende com qualquer nação, com qualquer povo, com a pregação do Evangelho, isso é prova do seu amor. Deus condescender com qualquer povo, enviando a esse povo um verdadeiro pregador do Evangelho, é uma das inúmeras provas do amor divino para com cada um de nós. E ninguém prega o Evangelho, ninguém prega em nome de Deus se não for motivado, se não for movido
por uma especial providência. Providência de Deus. Por essa razão, meus irmãos, não há nenhuma dúvida de que Deus visita aquela nação onde o Evangelho é anunciado. Mais uma vez, Paulo não trata de modo algum o legítimo chamado de quem quer que seja. Basta lembrar apenas isso. O apóstolo Paulo lembra o que é suficiente. Ele lembra que o Evangelho não é levado a um povo por acaso. O Evangelho não é como a chuva das nuvens, diz ele. Em vez disso, o Evangelho é entregue por mediação humana para onde quer. E esse homem chamado por Deus for enviado. Desde manhã, nós anunciamos e pregamos sobre missões. Baseado no texto de Joel, capítulo 3, 9 a 17. Onde multidões estão no vale da decisão. Nós temos sido motivados a pregar sobre este tema sempre. E como tivemos a experiência agora de estar numa igreja missionária, falar com a filha de um missionário que acompanhou a minha juventude, a minha ida para o 15, para o seminário, e vendo como aquela igreja, pela sua história, tem se envolvido tanto em missões na Ásia, na América do Sul, na África e agora na Europa. Nós, mais uma vez, tivemos o nosso coração atingido, ocupado por este assunto tão especial. E acreditamos que muitos irmãos têm se preocupado com esse assunto. A Igreja Nacional tem se preocupado com esse assunto. Mas nós, meus irmãos, com toda a sinceridade do mundo, nós não somos Deus. Por isso podemos estar errados. Nós não prescrutamos o coração dos irmãos, mas nós não sentimos que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, tem vibrado com esse assunto. Apesar de plantação da Igreja de Goiânia, lá no Alto da Conquista, nós precisamos nos apaixonar. Nos apaixonar por missões. Porque, sem nenhuma contestação, este é um assunto bíblico. E a palavra de Deus nos orienta.
E nesse mês de agosto nós estaremos trazendo mensagens nesse tema. Missões. Quais são as razões pelas quais a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo deve se envolver ainda mais, muito mais, apaixonadamente mais em missões? Por quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz que o mundo todo, é um projeto de Deus. Nós somos cristãos. Temos certeza absoluta que o mundo foi criado por Deus. Nenhuma dúvida. Temos certeza que o mundo não é produto do acaso. E isso é o que a Bíblia nos afirma a partir do primeiro versículo, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. O Salmo 8, os irmãos podem abrir, que nós vamos ler o Salmo todo, porque o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele sustenta essa tese, essa verdade absoluta, de que o mundo todo é um projeto de Deus. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos, os 3 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Finalmente, Jeremias capítulo 10, versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, e estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Depois de ler a palavra de Deus, depois de ler esses textos, que são apenas alguns textos que mostram porque o mundo todo é um projeto de Deus, nós temos a própria natureza a nos inspirar. Os astros é um hino a Deus. Os astros são um hino a Deus. A grandeza de Deus para nós, suas criaturas, para qualquer homem, quando eu falo homem, eu estou falando na raça humana, homem e mulher. Para qualquer homem bem intencionado, é a manifestação dos mistérios do cosmos. Tudo é harmonia. Na marcha da criação, sente-se a sincronização. Tudo é sincronizado. Por que isso? Eu não tenho nenhuma dúvida a razão de tudo isso, porque isso obedece a uma inteligência maior. E nós que fomos escolhidos por Deus acreditamos que é Ele. Aqueles que não são escolhidos ou porque não querem ter a sua vida controlada pelos princípios de Deus, os valores de Deus, preferem desconhecer. Movido por essa verdade, o poeta sacro cantou: então a minha alma, depois de ser inspirada pelas obras da mão de Deus, então a minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Você podia perguntar: é de fato o mundo um projeto de Deus? A Bíblia diz que é. Portanto, preste bem atenção, meu irmão.
Se o mundo é projeto de Deus, então o mundo está nos planos de Deus, o mundo todo está nos planos de Deus. Então é preciso que a Igreja de Deus pense no mundo desta forma. Não pense que o mundo são apenas as quatro paredes que cercam os membros que se reúnem na igreja local. A razão pela qual nós devemos pensar assim é porque a Bíblia nos diz que Deus amou ao mundo. E esse mensurável amor de Deus abrange todas as pessoas. Todas as pessoas em todos os lugares. Todas as pessoas em todos os lugares, em qualquer circunstância. Todas as pessoas em todos os lugares, em qualquer circunstância, independente da região, independente da cor, independente do credo, independente da raça, da posição social, inclusive independente do regime político. É por isso que muitos homens de Deus, chamados por Deus e enviados por Deus, têm dado as suas vidas como missionários em países muçulmanos e comunistas. Porque, de fato, Deus ama o mundo, independente da região, independente do regime político. Sim, Deus ama o mundo. A experiência, uma das experiências mais tocantes, mais motivadora e mais transformadora foi o Congresso de Evangelização, Congresso Mundial de Evangelização. O último Congresso Mundial de Evangelização. Ali estavam 150 países reunidos. Ali, quem esteve presente àquele congresso viu, enxergou com os olhos espirituais a evidência do amor de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do amor de Deus ao mundo? Todos nós sabemos de qual é salteado, não é verdade? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Vejam a nossa responsabilidade. Nós que fomos criados por Deus e principalmente fomos escolhidos por Deus para sermos usados por Ele como instrumento.
instrumentos na mão dele para o crescimento, para o fortalecimento do seu reino aqui na terra. Meu irmão e minha irmã, é impossível não se impressionar é impossível não se inspirar. É impossível não pensar constantemente nesse amor invisível, no amor de Deus. E se nós passamos a pensar constantemente, continuamente nesse amor, nós somos levados por uma motivação espiritual a entrar na guerra santa. Não numa guerra de um candidato a presidente contra outro. Porque a nossa guerra, o apóstolo Paulo já definiu muito bem. Ela está descrita em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, é contra principados e potestade. É uma guerra espiritual. Aqui nesse mundo nós devemos amar. Deus ama as pessoas, odeia o pecado. Seja quem for o pecador, ele deve ser objetivo da pregação do Evangelho, porque ele é amado por Deus. E, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ama o mundo, ama as nações pobres, ama as nações ricas, ama as nações do Oriente, ama as nações do Ocidente, ama as tribos indígenas, ama todos os povos que existam sobre a terra. Então, sendo assim, se o irmão ou a irmã está convencido disso, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Barrio Novo, a Igreja de Cristo, está sendo chamada para a gloriosa missão, para a gloriosa obra, a obra missionária. E esta é a mensagem para agora. Nós já estamos atrasados. Por quê? Porque o mundo todo é pecador. E, consequentemente, o mundo todo precisa da salvação. Examinemos, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo. Quais as estatísticas que nós encontramos? Elas estão no livro Batalha Mundial, nas páginas 17 e 18. Elas são, de fato, deprimentes. O que nos diz a palavra de Deus? Abra no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restará a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. E o apóstolo Paulo, olhando, lendo o Salmo, ele escreve em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, nós devemos orar muito e sair desta situação cômoda em que nós vivemos. Achando que estamos fazendo muito quando não estamos fazendo nada, nenhum de nós. É por isso que os filósofos e os teólogos liberais dentro da igreja têm destruído a própria igreja. Aconteceu isso com a nossa mãe lá na América. Devemos orar muito e lutar muito para que isso não aconteça na filha aqui no Brasil, porque já existe muitos, inclusive pastores que estão à frente de igreja, achando que independente da religião que o indivíduo professe, ele será alcançado por Deus e, consequentemente, salvo. Graças a Deus, a nossa igreja ainda é uma igreja confessional. É por isso, meus irmãos, quando muitas pessoas, por causa dos assuntos que subiriam ao Supremo Concílio, ficaram aflitas, nós dissemos sempre: enquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil for confessional, nós não teremos nenhum problema com os liberais. Porque todos nós, pastores, presbíteros e membros da igreja, prometemos ter a Bíblia como única regra de fé e prática e como a melhor interpretação da Bíblia, os símbolos de fé da igreja. E o símbolo de fé da igreja, interpretando a palavra de Deus, fala muito bem qual é a posição da igreja em todos os assuntos. Desde a ideologia do gênero até ministério feminino na igreja, passando por aborto e tudo mais, está tudo bem explicadinho. Então não tem, ou nós continuamos firmes, ou deixamos de ser confessionais
e mergulhamos no mesmo precipício que mergulhou a PCUSA. Então, meus irmãos, nós precisamos, de fato, prestar atenção ao ensino inspirado. E ter a Bíblia como um ensino infalível, como a palavra cristalina de Deus dirigida a seus filhos. E sobre o assunto salvação em Atos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Só salvação, só em Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Timóteo orientando o seu discípulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador, não tem mediadora, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E ainda João, capítulo 14, versículo 6. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. O texto diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o mundo inteiro é pecador, o mundo inteiro está precisando, está carecendo da graça de Cristo. E eu repito, você está levando essa mensagem aos de dentro de casa que ainda não são salvos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, a todos aqueles com os quais você se relaciona diariamente. Isso há de dentro do seu coração. Esta é uma razão muito forte para a igreja se envolver em missões. Então, a igreja precisa cumprir o ID. A igreja precisa ir, não deve ficar. Precisa ir. Por quê? Porque o mundo todo é um projeto de Deus. Porque Deus amou ao mundo. Porque o mundo todo é pecador e precisa de salvação. E, em último lugar, porque Cristo morreu pelo mundo. Jesus foi crucificado. Seu corpo foi pregado na cruz. Foi levantado no alto monte. Como se tivesse sido para que todos vissem. Atentemos para as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em João 12, 12.
E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O sacrifício vicário de Cristo foi em favor do mundo. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a pregação do Evangelho. Todas as vezes que comedes o pão em memória de mim. Todas as vezes que bebedes o vinho em memória do meu sangue, lembrem-se de continuar pregando o Evangelho até que eu volte. É preciso que nós, meus irmãos, ouçamos esta mensagem. Não deixemos que mais uma mensagem entre no ouvido e saia no outro e não fique nada para a nossa prática do dia a dia. É preciso levar a sério os compromissos que nós assumimos diante de Deus e dos homens. E um deles é ter a Bíblia como única regra de fé e prática que cada membro que está aqui assumiu. É preciso. É preciso que, através de nós, o resto do mundo tome conhecimento deste grande acontecimento. E, portanto, é mais um motivo, mais uma forte razão para que a Igreja Presbiteriana de Bairro Novo se envolva na obra gloriosa de missões. Concluindo, meus irmãos, que a nossa oração a partir de hoje à noite tenha mais um pedido. Que o Espírito Santo grave estas 4 verdades bíblicas, com base bíblica, na minha mente e no meu coração. Porque o mundo todo é projeto de Deus. Deus amou e ama o mundo. O mundo todo é pecador e, consequentemente, precisa de salvação. Jesus Cristo morreu pelo mundo. Vamos pedir a Deus que nos guarde. O que tem é muita gente aí fazendo barulho, com muita vaidade, com muita presunção, com muita cobiça e com muita inveja. Falta-lhes humildade. E só os humildes verão a Deus. É bom que nós tenhamos isto muito claro na nossa mente. Bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Amor ao próximo e fé em nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a principal estrutura do missionário que está aqui na Terra. A fé é a armadura mais eficiente que nós
temos nessa guerra santa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Sempre presente. Lembrando, a igreja precisa ir. Vamos? Oremos. Pai Santo, na tua presença, Senhor, acabamos de entregar a tua mensagem. Com a consciência tranquila, com o coração alegre, por ter, ó Pai, feito a tua vontade, pregado a tua palavra, fundamentada na tua palavra. É isso que nós aprendemos na experiência do dia a dia da nossa vida. A melhor hermenêutica do texto sagrado é o próprio texto sagrado. Em Cristo Jesus, nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo